O que acontece quando duas obras aparentemente distintas acabam explorando os mesmos abismos da mente humana? Dadas as devidas proporções e cada um à sua maneira, eu percebi que tanto a série Ruptura quanto o jogo Control, eles compartilham algumas semelhanças estéticas, narrativas e até mesmo literárias. Ambos nos levam a questionar de uma forma ou de outra a realidade, a burocracia e os limites da consciência humana. Mas será que existe uma inspiração direta de uma obra na outra? Ou a gente está só diante de uma conversão criativa fruto de inquietações de pessoas que vivem no mesmo período? Bem, é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E fica até o final que eu acho que eu vou conseguir te entregar de maneira clara o que eu consegui pensar a respeito do encontro dessas duas obras e quem sabe te proporcionar uma certa reflexão e uma nova perspectiva, seja do jogo ou da série. Bora! Bom, já vamos começar tirando o elefante da sala, né? Tanto Control quanto Ruptura, eles conseguem passar muito bem essa sensação de burocracia. Cada um, né, da sua forma, dadas as devidas proporções, eles conseguem nos entregar esse sentimento de impotência que a gente tem até mesmo no dia a dia. No jogo e na série isso fica mais pungente, isso fica mais evidente, mas em diversas situações do nosso dia a dia a gente se sente impotente diante de tanta burocracia que a gente enfrenta, sei lá, às vezes só para tirar uma carteira de motorista ou emitir um documento. E claro, Control é basicamente um jogo de ação, mas que tem uma história bastante profunda e que ele se aproxima de Ruptura, que é uma série que vai para outro caminho, é uma série que tem pouquíssima ação e que te deixa intrigado com esse enredo que ela tem, que é muito interessante e que parte de uma premissa muito criativa também. E são até premissas um pouco semelhantes, enquanto a Jessie Faden no jogo, né, ela acaba chegando nesse departamento que faz investigações a respeito de episódios sobrenaturais. Já a Ruptura que consiste ali no dia a dia de empregados de uma empresa que separam totalmente a vida pessoal da vida do trabalho dos seus empregadores. E assim, a gente tem que admitir que isso aqui é muito interessante. Quem nunca pensou em poder simplesmente ir trabalhar e quando voltar para casa esquecer? Tem a sensação de quem nunca foi trabalhar. Isso me lembra até aquele meme que esse é um acordo muito bom, eu faria esse acordo. Eu faria esse acordo. E você, Yurevich, faria esse acordo? E mesmo sendo mídias bastante diferentes, que eu consumi em épocas diferentes e que abordam temas semelhantes de maneiras diferentes, eu tive sensações muito semelhantes quando eu joguei Control e quando eu assisti Ruptura, principalmente em algumas interseções que eu pretendo abordar aqui nesse vídeo. Então vamos começar pelo óbvio. O cenário de cada um deles. Tanto Ruptura quanto Control se passam em ambientes corporativos que são muito mais do que parece. Na série a gente tem a Lumon Industries, que é uma empresa que divide a mente dos seus funcionários, como eu já comentei, entre vida pessoal e profissional. Na camada mais rasa da série a gente consegue encontrar ali uma crítica muito clara ao capitalismo e à alienação da classe trabalhadora, reduzida a números. Mas a série vai além. Porque, dada a suspensão de descrença que a gente tem que ter para acreditar no que ela propõe, essa separação entre vida pessoal e trabalho cria diversas reverberações na vida de todo mundo que escolhe passar por essa experiência. E uma das nuances mais claras é esse ambiente burocrático e corporativo de dentro da Lumen, que eu vou abordar um pouquinho mais à medida que a gente for desenvolvendo aqui o vídeo. Já no jogo, no Control, o Federal Bureau of Control é uma organização secreta que lida com fenômenos paranormais. E novamente, em Control a gente também encontra um ambiente extremamente burocrático. Tudo é longe, tudo tem pormenores, tudo dificulta e afasta você dos seus objetivos aparentemente. Mas afinal, o que esses lugares têm em comum? Bom, partindo do pressuposto que a gente tem que ir até esse local para entender o enredo, tanto no jogo você já começa chegando lá no Bureau, e na série também as primeiras cenas são do protagonista indo até a Lumen, né? À medida que o tempo vai passando e você vai entendendo a dinâmica que acontece dentro desses dois locais, esses prédios, esses lugares físicos se tornam praticamente um personagem, tanto dentro do jogo quanto dentro da série. E como eu já comentei, ambos são labirintos burocráticos, cheios de segredos e regras absurdas. Eles representam a perda de individualidade e controle sobre a realidade. Em Ruptura isso é feito de forma física, como a cirurgia, e também psicológicas, separando as pessoas em praticamente duas personas em um mesmo corpo. Enquanto Control, o surrealismo ele é quase que literal.
com corredores que se remodelam e objetos que desafiam as leis da física. E dentro desses locais, como eu já comentei, existem regras que são absurdas dentro da sua própria mitologia. Na Lumen Industries, por exemplo, existe aquela regra de que é proibido conversar, ou pelo menos tentar conversar a respeito do mundo exterior. Você não pode levar coisas de fora para dentro da Lumen e também não pode levar coisas de dentro para fora. A separação, o objetivo é que a separação seja realmente total, com os Innis, né, quem está dentro da Lumen trabalhando lá, a sua persona que trabalha, e do Auris, se eu não me engano é assim que se fala, que é a sua persona que é fora do trabalho, ela é completamente separada uma da outra. E já no Control, você tem ali uma papelada enorme de relatos, de eventos sobrenaturais, com muitos pormenores e detalhes que você vai encontrando. Esses papéis são documentos que você vai encontrando ao longo do jogo, e é uma papelada interminável, descrevendo eventos paranormais, com uma certa normalidade que te intriga logo de cara e te faz ficar um pouco confuso. E para você ir em determinado departamento, você tem que ir primeiro em outro, quase como se fosse um jogo Metroidvania 3D, em que de fato você precisa desbloquear certas habilidades para acessar algumas áreas dentro daquele prédio. E essa burocracia, ela não é um mero detalhe, ela é intencional e ela é central para as duas obras. E tanto em Control quanto em Ruptura, eu senti ali que isso tem uma inspiração quase que clara. Não sei se é intencional, mas me remeteu muito para a obra de Kafka. E beleza, e caso você não conheça, não tenha lido Kafka, não tem problema algum. Eu não sei da sua experiência de vida, mas eu vou fazer um breve comentário de que o Kafka ele foi um escritor que era judeu, ele morava na época do Império Austro-Húngaro, em Praga. E aí ele lidava muito com burocracia no dia a dia dele. E ele passa a escrever como uma forma de tentar expressar todas as angústias que ele sentiu e sente ao longo da vida. E uma coisa que é muito característica do estilo de escrita do Kafka é que ele não inaugura, mas ele utiliza bastante e praticamente populariza, digamos assim, um estilo literário que os estudiosos de literatura batizaram como realismo fantástico. E assim, manos, tanto quando eu assisti Ruptura quanto quando eu joguei Control, foi inegável que eu ficava todo o tempo pensando assim, caramba, eu já vi isso em algum lugar, tenho a sensação que isso é familiar, e depois mais pra frente vi um estalo, aí nos dois eu senti e pensei assim, isso tá me lembrando Kafka. E pra quem já leu Kafka, né, pelo menos as principais obras dele, vai concordar comigo que a todo momento você pega se pensando, caramba, isso aqui é muito absurdo, mas assim, não tem mais, isso aqui não tá muito longe de acontecer na realidade. Eu acho que isso aqui pode acontecer praticamente com qualquer pessoa em algum momento da vida. Isso aqui é meio que o cerne das obras do Kafka, né? Essa naturalização do absurdo. No livro O Processo, por exemplo, inicia com o protagonista acordando e sendo detido. E a primeira frase do livro, até meio icônica, que ela fala que Joseph K. foi detido sem ter feito mal algum. Ele simplesmente é detido em um processo que ele não sabe quem está acusando, ele não tem acesso aos autos, ele não sabe como esse processo está acontecendo, mas ele fica detido e é parte desse processo que ele não sabe como se desenrola. E o livro inteiro vai acontecendo em cima dessa premissa. E não apenas no processo, mas também a metamorfose, no veredito, na colônia penal e em tantas outras obras do Kafka que são importantíssimas e muito boas, eu realmente recomendo que vocês leiam. Todas elas passam essa mesma sensação de impotência perante algo que está no nosso dia a dia e que a gente não consegue escapar e nem mesmo lutar às vezes. Essa naturalização do absurdo, de algo que é impensável, mas que todo mundo aceita, é realmente assim um dos cernes da obra do Kafka, né? Isso é a essência do realismo fantástico. E tanto Ruptura quanto Control capturam muito essa sensação de impotência diante de um sistema maior que é inescapável, como eu comentei. Mas além disso, ambos passam essa sensação de que aquelas situações absurdas, se caso acontecessem, seriam de fato daquele jeito ali que ia acontecer. Se realmente existisse uma indústria Lumen, a gente pode imaginar que aquilo é bem verossímil. Possivelmente ia acontecer daquela forma. Isso porque, e aqui já fica uma curiosidade, o diretor, né, de Ruptura, que é um dos criadores da série, né, o Dan Erickson, ele falou que ele teve um insight criativo para começar a escrever a série de um dia que ele estava indo para o trabalho, e aí ele desejou só pular essa fase do dia, se esquecer que ele foi trabalhar, ir para o trabalho e voltar logo em seguida
já ter trabalhado sem se lembrar disso, e aí ele começou a pensar e a maquinar a respeito de como escrever essa série. Já o jogo Control bebe muito de histórias online, creepypastas, né, e desses contos que as pessoas vão escrevendo sobre histórias bizarras e tal. O pessoal fala muito da SCP Foundation, que é uma instituição aí fictícia que investiga casos paranormais e tal. Control se inspira muito nessas histórias, e ambos, né, Ruptura e Control, tem essa pegada do realismo fantástico, dessa naturalização do absurdo, assim como as obras do Kafka, porque eles se baseiam em coisas, né, em eventos pequenos da vida que são trazidos para a ficção e aumentados assim, exponencialmente. Por isso que eles têm essa sensação de ser algo semelhante, verossímil, que você pode ver a qualquer momento. Então, ambas as obras têm um pezinho ali na realidade e eles extrapolam esses assuntos em seus próprios absurdos internos. E por falar em absurdo, a gente pode até começar a se aprofundar um pouco mais aqui no assunto e perpassar em um assunto que é bastante interessante, em que ambas as obras, tanto Control quanto Ruptura, tratam a sua maneira, né, com a questão de realidades alternativas. Tanto Ruptura quanto Control exploram a ideia de realidades alternativas e da fragilidade da mente humana. Em Ruptura, a divisão da consciência dos funcionários cria uma dualidade entre o eu interno e o eu externo. Já em Control, a protagonista Jessie Faden lida com uma dimensão chamada o outro lado, onde as regras da realidade não se aplicam devidamente. Essa exploração do desconhecido não é apenas visual, ela é também filosófica. Ambas as obras questionam o que é real, até onde podemos confiar em nossa percepção de realidade e, mais importante, quem está no controle. E esse conceito de realidades alternativas e controle é um tema recorrente na ficção científica, mas Control e Ruptura o abordam de formas bem únicas. Enquanto o jogo usa a ação e combate para explorar essas ideias intercalado com momentos de profunda reflexão e episódios surreais de viagens a realidades alternativas, mas que sempre trazem a Jessie de volta ao prédio em que o enredo ocorre, tornando ele quase como se fosse uma prisão viva, a série opta por um suspense psicológico mais lento e introspectivo, que a todo tempo faz o espectador se questionar a respeito não apenas da moral de quem aceita participar daquele experimento de divisão de mentes, mas também a respeito da moral da criação de uma nova persona que não tem o controle de suas decisões e está imersa em um labirinto sem escapatória. Então, finalmente a gente chega na grande questão depois de toda essa convergência dessas duas obras. Afinal, uma se inspirou na outra realmente? E a resposta que eu acho mais plausível é que não. Control foi lançado em 2019, enquanto que Ruptura estreou em 2022. Mas não tem nada que comprove, nenhuma entrevista escrita ou gravada que diga que os diretores de Ruptura, por exemplo, jogaram ou se inspiraram em Control. E eu tenho que confessar para vocês que eu acho até que isso é meio improvável realmente. Mas as duas obras compartilham influências que são muito claras. E eu não acho nem um pouco difícil que elas sejam um exemplo daquele fenômeno que vira e mexe acontece de que duas pessoas têm uma ideia muito parecida, convergentes, né, e lançam obras mais ou menos no mesmo período de tempo que se parecem bastante. E sobre essas influências que parecem ser comum tanto a Control quanto a Ruptura, eu queria citar alguns exemplos aqui para vocês perceberem esses pormenores. Além do Kafka, que eu já citei, segundo o próprio diretor de Control, o jogo foi inspirado em obras como House of Leaves, que é um livro que explora a ideia de espaços impossíveis, e também alguns filmes de David Lynch. Filmes esses que também influenciaram o tom de Ruptura. Dá pra gente citar também 1984, de George Orwell, tanto o livro quanto o filme, que possui uma visão sombria do controle estatal. E aqui a gente pode identificar até mesmo na estrutura ali dos prédios, né, de Ruptura e de Control. Eu até tirei um print uma vez que eu estava jogando, que tem algumas partes assim de Control que eles têm uns canos assim que se parecem muito com as descrições do livro do local em que os funcionários ali do estado recebiam as ordens, né, de como eles deveriam trabalhar. Além, claro, do fato da questão do controle e da vigilância, que é muito mais presente em 1984, mas também é presente mais em Ruptura, mas ainda assim se apresenta também em Control. E se a gente citou 1984, a gente também tem que citar o livro Nós, do Zamiatin, que nesse caso aqui Ruptura se aproxima até um pouco mais. Ela traz ali funcionários que estão dentro dessa empresa, né, que no caso do livro é um estado, assim como em 1984, mas na série é a empresa, e eles começam devagarzinho a se rebelar, a tentar uma certa revolução e a mudar o status quo em que eles estão inseridos.
Inclusive, o livro Nós, do Zamiatti, muita gente diz que foi a principal inspiração para o George Orwell escrever em 1984. E quando você lê as duas obras, realmente tem algumas coisas que estão muito claras que são inspirações uma para outra. Mas isso aí é assunto para outra coisa, vamos voltar aqui para Control e Ruptura. Não apenas os temas que eu comentei, mas também essas inspirações praticamente pungentes de ambas as obras, né, Control e Ruptura, ajudam a gente a entender por que mesmo sendo produtos de mídias tão distintos e abordagens tão diferentes, eles ainda assim passeiam por caminhos tão próximos. Dentro dos seus próprios nichos, né, Ruptura, por exemplo, é muito comparada com Black Mirror e também é muito comparada com Westworld, e ambas trazem essa questão de o que é real, né? de questionar a realidade, de debater a realidade. E já Control é muito comparada com Alan Wake, não à toa, é no mesmo universo, mas também muita gente compara com BioShock, por esses mesmos temas que eu comentei ali a respeito de Black Mirror e também Westworld, esse questionamento da realidade, né? E essa imersão em algo assim brutal e que te sufoca. Então essas conexões, essas inspirações, né, e essas interseções dessas duas obras mostram que esse tema do controle, da busca pela liberdade, de entender e controlar sua realidade, eles realmente são praticamente atemporais e eles podem ganhar roupagens diferentes, mas ainda assim semelhantes nas suas proporções em diversas mídias ao longo da história da humanidade. E assim, além dessas inquietudes que eu senti assistindo Ruptura e jogando Control, eu acho que ambos eles falam um pouco sobre a natureza humana pra gente. Ambos mostram que, seja através de uma burocracia opressiva, de realidades alternativas, ou mesmo da divisão da mente, o ser humano está constantemente lutando para entender e dominar o mundo ao seu redor. E aí, o que você acha? Essas conexões são coincidências ou reflexos de uma mesma inquietação criativa? Para mim, tanto Control quanto Ruptura, em certa medida, tentam traduzir medos da nossa geração. A gente não pode esquecer que a gente vive na era do capitalismo de vigilância. E tudo que você faz, principalmente tudo que você faz online, é visto, vigiado e registrado de alguma forma, e isso se transforma em informação, dados e cria um perfil seu. Mas em contrapartida, ao mesmo tempo, as pessoas estão cada vez mais dispostas e são influenciadas a compartilhar a própria vida em postagem, em stories, em vídeos, fotos, enfim. E novamente a gente começa a se questionar: o que é real? É o que eu vivo de fato ou o que eu posto da minha vida? E aí a gente se pergunta novamente: nós somos realmente livres? Ou os nossos gostos, nossas escolhas, nossas aflições e até os nossos medos são moldados por prisões em que as gaiolas são compostas por algoritmos que nos dão a sensação de liberdade e que ao mesmo tempo nós fazemos questão de estar presos pela nossa falsa sensação de liberdade? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.